Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa quarta-feira à noite que nós nos encontramos, que o Senhor venha falar conosco, Pai, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor aceite a nossa adoração, Pai, aceite o nosso louvor, a nossa entrega e que possamos ouvir, Senhor, o que o Teu Espírito Santo tem para todos nós. Abençoe esses meus irmãos que estarão comigo nessa live e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é bom e nós te louvamos por isso, Senhor. Agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, tudo aquilo que atrapalha nós estarmos na sua presença. Que possamos, Senhor, tirar agora o foco das coisas que muitas vezes nos impedem de te ouvir. E que possamos focar agora no Senhor. E que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Abençoe a todos os meus irmãos, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer graça, paz a todos que representarão os seus lares e suas famílias comigo esta noite. Nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade e por esse momento que o Senhor nos dá para refletir mais uma vez na Sua palavra, que é poderosa, na Sua palavra que é real. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, e que o Teu Espírito venha tomar a minha voz e que o Senhor fale através de mim. É o que eu peço e agradeço no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, trazendo uma palavra para você, uma palavra de Deus, que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja entrando no seu lar, trazendo as bênçãos do Senhor, protegendo a todos vocês, trazendo saúde, prosperidade, bênção sem limite, que só Deus pode fazer. Então, muito obrigado você que está comigo agora nessa live, você que é de São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, você que é de Jacareí, de Sorocaba, que Deus abençoe sua vida, que Deus traga muita e muita paz de Jesus. Eu queria refletir com você essa noite num tema a caminho da Páscoa. Nós estamos aí nessa semana de Páscoa e eu queria compartilhar com você como foi a semana de Jesus, quando lá no domingo passado, é a representação simbólica do Domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, eu queria abordar com vocês tudo no Evangelho de Mateus, como foi a semana de Jesus, até chegar o momento do Calvário, até o momento da crucificação, como foi a semana difícil de Jesus. Eu queria compartilhar com você essa noite e tirar alguns ensinos nesses dias que Jesus passou. Eu vou só pegar os momentos principais, porque são muitas coisas que nós poderíamos pensar e trabalhar, mas só vou trabalhar no livro de Mateus, nos momentos mais cruciais da semana de Jesus, de domingo a domingo, e tirar alguns ensinamentos. E eu queria compartilhar com você esta quarta-feira à noite, numa reunião de oração. Se você tem pedido de oração, por favor, coloca aí nos comentários, para que no final dessa live nós possamos orar por esses pedidos. Então, se você tem algum pedido de oração, quer abrir o seu coração para Jesus e orar, entregar no altar dele essa petição, esse clamor, vamos estar clamando juntos no final dessa live. Então coloca aí nos comentários esses pedidos para que possamos orar depois. Eu queria que você pensasse num tema comigo chamado o caminho da Páscoa. Essa semana é uma semana muito importante para todos nós, pelo menos deveria ser importante, mas no domingo nós trabalharemos sobre isso, porque celebraremos a ceia do Senhor e também a Páscoa do Senhor.
Eu convido você a estar comigo no domingo, às 9h30 da manhã. Será um culto para a celebração do dia da Páscoa. Eu convido, espero você lá nesse domingo, um culto online, para que nós possamos celebrar a ceia e ao mesmo tempo a Páscoa também. Pensando nessa mensagem, a caminho da Páscoa, eu queria que você pensasse comigo em 2 versículos apenas. 2 versículos. Os 2 estão em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Da mesma forma, o Evangelho de Mateus também, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que nós pensamos nesses 2 versículos, tanto em Mateus 16, 24, como em Mateus 10, 38, fala sobre a cruz. Da mesma forma, ele fala para nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos a esse Senhor. Esse tomar a cruz é a nossa responsabilidade no Evangelho. E essa responsabilidade do Evangelho requer de nós dedicação. Mas como foi a semana de Jesus com relação ao momento da Páscoa? Jesus, no domingo de Ramos, no domingo passado, o bispo Daniel pregou sobre também o domingo de Ramos. A primeira ação do caminho da Páscoa, Jesus chega para entrar na cidade de Jerusalém. E para entrar na cidade de Jerusalém, ele pede um jumentinho, que os discípulos providenciassem esse jumentinho. Da mesma forma que ao entrar em Jerusalém, nós percebemos que ali começa a semana crucial de Jesus para cumprir a missão fundamental, para nos dar a chance, para desfrutarmos a Páscoa verdadeira, a Páscoa que tem todo sentido, a Páscoa que daria a todos nós a chance de uma nova vida, de um novo desfrutar, de um novo recomeço. Por isso eu começo em Domingo de Ramos, simbolizando o momento difícil de Jesus, alegre por um lado para nós, mas triste por outro lado, porque o Messias sofreu. E ao entrar em Jerusalém, começa domingo de Ramos, essa entrada triunfal de Jesus. Esse Jesus que chega montado no jumentinho, todos colocam ramos para que ele passasse por cima, e todo mundo gritava: Hosana, Hosana nas maiores alturas, recebendo Jesus, porque esse era o caminho da Páscoa. Ele estava entrando numa cidade santa para cumprir o papel real, divino, que Deus tinha preparado para ele. Mas era um papel dolorido, sofrido. E nós percebemos que ao entrar numa forma triunfal, todos recebem Jesus, todos clamam, Hosana nas maiores alturas. E você pode perguntar para mim: mas Orlando, o que eu aprendo no domingo de Ramos quando Jesus entra em Jerusalém? O que eu posso tirar das nossas caminhadas cristãs? Que no dia a dia, ao tomar a cruz de Cristo, eu preciso tomar decisões. E as minhas decisões têm tudo a ver no caminho da Páscoa. Porque as decisões que irão mudar a nossa vida nessa semana são decisões fundamentais para nós vivermos o Evangelho pleno, para nós vivermos a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. E esse domingo de Ramos, que Jesus entra de uma forma triunfal em Jerusalém, você vai ver isso em Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Se você tiver tempo, quando você puder, leia esse texto. Aqui mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E sabe qual foi a primeira decisão de Jesus, que cabe a todos nós hoje? É receber Jesus em nossa vida. Porque o povo recebeu o Messias, humildemente mudado num jumento. Humildemente, através
de uma servidão, esvaziou-se a si mesmo. Mas ele tomou a decisão de cumprir a tarefa. E foi sabendo que ele iria sofrer, sabendo que ele iria padecer, mas ele foi até o fim na sua decisão. Da mesma forma, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é a melhor decisão da nossa vida. Isso foi o primeiro dia que Jesus chegou nas portas de Jerusalém e tomou a decisão de entrar de uma maneira triunfal, sabendo que o mesmo povo que gritava Hosana nas maiores alturas seria o mesmo povo que dizia e diria: crucificam. É triste, não é? Mas é uma decisão que nós temos que fazer tomando a cruz de Cristo. De receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque eu creio que você, meu irmão, não é que nem aquele povo que só disse da boca para fora. Você realmente aceitou Jesus e a sua vida tomou uma direção diferente. A primeira decisão que o povo deveria entender que eles estavam recebendo o Salvador do mundo, o Salvador da vida. Esse momento nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus em nossa caminhada cristã, não só pelos lábios, como aquele povo que estava gritando usando as maiores alturas, mas com o coração, com o nosso sentimento. O caminho da Páscoa requer a abnegação da minha vida e receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a primeira decisão que eu tenho que tomar na minha caminhada cristã. O caminho da Páscoa para Jesus, que ele também nos ensina, e está também em Mateus capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Isso foi na segunda-feira, depois de Jesus entrar em Jerusalém, depois de receber com o povo gritando nas maiores alturas, Hosana, Jesus entra em Jerusalém. E é interessante que um dos momentos cruciais em Jerusalém, ele vai até o templo, prepara um chicote e começa a expulsar todos os cambistas que ali no templo se encontravam vendendo coisas para sacrifício. Expulsa todos os mercadores que estavam ali no templo. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso me dá da segunda decisão da minha caminhada cristã? É que eu preciso ter uma mudança de atitude. Os cambistas que estavam ali foram expulsos por Jesus. Os mercadores que estavam no templo entenderam que ali poderia ter comércio. Ali eram atitudes erradas da casa de Deus. A casa de Deus foi feita para adorar, a casa de Deus foi feita para louvar, mas muitas vezes temos atitudes erradas, nos lugares errados, nos momentos específicos. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida deve ser uma vida que é uma mudança de atitude. Coisas erradas eu deixo para trás. Porque senão o chicote de Jesus vai estalar em minha vida e vai tentar me ensinar. É tão claro que Jesus também amaldiçoou a figueira na segunda-feira, porque não estava dando fruto, ou estava sem frutos. Da mesma forma, mostrando que precisamos ter uma vida frutífera, uma vida que tem todo diferencial. Quando nós tomamos a cruz de Cristo, quando nós assumimos o papel do Evangelho, quando nós entramos no caminho triunfal da Páscoa, nós precisamos, da mesma forma, olhar, ser mais humilde, entrar em Jerusalém, de entender que a minha vida está pautada numa decisão de receber Jesus, e também a outra decisão é a minha mudança da minha atitude. Na minha ignorância, eu vivi como os cambistas. Eu tive atitudes erradas. Usei momentos errados. Fiz coisas que não agradaram a Deus. Eu creio que você também, em algum momento da sua vida.
Mas se eu entendo que a semana de Jesus foi muito difícil para ele, na nossa caminhada cristã existem muitos momentos difíceis. Quando nós recebemos Jesus, quando nós tomamos o caminho da Páscoa, para entender que a cruz está sobre mim, eu vou ter uma mudança de receber e mudar de atitude. Talvez tenhamos tolerado muito tempo as nossas ações erradas, mas quando nós entendemos o que é a Páscoa nos dá uma mudança de atitude. Tome a decisão na sua vida de aceitar Jesus e tome a segunda decisão de ter uma mudança de atitude, de deixar as coisas erradas para trás e pedir perdão daquilo que nós acabamos de fazer que não agrada ao Senhor. Tomar o caminho da Páscoa é o caminho de um momento crucial para eu assumir a cruz e viver uma vida para Jesus. Isso foi na segunda-feira. Domingo de Ramos, entrou em Jerusalém, todos recebendo Jesus como Senhor. E na segunda-feira, Jesus toma atitudes que eram erradas. Jesus falou, não, basta. Uma vida frutífera nós devemos ter. Da mesma forma, a terceira decisão que eu queria compartilhar com você, meu irmão, isso está na terça-feira da Semana Santa que nós chamamos. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém, domingo de Ramos. Na segunda, Jesus expulsou os cambistas. Disse que não estava dando fruto na figueira, para a figueira secar. Na terça-feira, nós aprendemos que Jesus começa a ensinar os discípulos. Isso está em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 25, 1:44. Jesus começa a dizer a esses que estavam ali, ou seja, os seus discípulos, que havia vários assuntos a respeito do Messias que eles ainda não entendiam. Quem era o Messias, o que lhe iria passar, quais seriam os momentos difíceis. Foi neste exato momento que falou da sua morte com mais precisão. Ou seja, a terceira decisão que Jesus tomou, além de mostrar que ele era Senhor, além de ensinar que precisa mudar de atitude, Jesus tomou a decisão de ensinar a palavra, ou seja, aprender a palavra. Na terça-feira, houve os últimos ensinamentos de Jesus antes da cruz. Tome a decisão de ler a Bíblia, tome a decisão, esse caminhar da Páscoa, e tome uma mudança de postura. Você que aceitou Jesus, muda a sua vida, tome uma atitude diferente e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Ore ao Senhor. Porque nós precisamos caminhar a Páscoa tomando a cruz, a nossa responsabilidade do Evangelho. É uma semana importantíssima para nós que somos cristãos. Eu vou abordar isso com mais afinco no domingo. Na sexta-feira, nós vamos falar exatamente um dos temas aqui que eu vou abordar com você, que eu já vou comentar com você. Se a primeira decisão é mudar a minha vida, aceitando Jesus, a segunda é mudar de atitude, a terceira é aprender um pouquinho mais, me dedicar em ler a palavra de Deus, pois Jesus em Jerusalém sentou com todos os discípulos, também com os religiosos, pois foi questionado a sua autoridade. Isso está em Mateus capítulo 21, versículo 23 e versículo 27. Da mesma forma, você vai ver que o julgamento final em Mateus 25, Jesus ao ensinar, dizendo a eles, antes da sua morte, qual era a importância de conhecer as Escrituras. Porque o inimigo tem ganhado dos cristãos com a Escritura. Nós precisamos nos dedicar mais em ler a palavra. Isso foi na
terça-feira que nós chamamos a Semana Santa. Na quarta-feira, como se fosse o dia de hoje, eu queria que você pensasse um pouquinho nesse dia. Isso está em Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Jesus em Jerusalém, agora ele está mostrando a quarta decisão que ele tomou e para nos ensinar a nós tomarmos também, nesse tomar o caminho da Páscoa. Você vai ver que na quarta-feira Jesus se dedica ainda a ensinar os seus seguidores. De repente uma mulher unge os pés de Jesus como se fosse uma forma, um simbolismo de purificar o corpo de Jesus para o sacrifício da cruz. E o mais fundamental, Jesus se une aos religiosos para o trair. A quarta decisão que Jesus mostra para todos nós, que nós precisamos também tomar esse caminho da Páscoa e assumir a cruz do Evangelho, que é uma decisão fundamental para nós, é confiar em Deus, ser mais fiel a Ele. Tem muita gente que está traindo Jesus. Tem muita gente que está vendendo Jesus. Tem muita gente que está falando de Jesus, mas vive como nem se tivesse recebido, nem se não tivesse mudado de atitude. Isso é quarta-feira. Durante a sua caminhada na cruz, durante a nossa caminhada em Jesus, muitas vezes seremos traídos. Muitas vezes pessoas irão nos enganar, assim como fizeram com Jesus. Mas nós precisamos ter uma decisão de confiar mais nele e ser mais fiel a ele. Muitas vezes essa traição, a dor dessa traição é muito dolorosa. E Jesus demonstrou isso justamente na semana que nós chamamos Semana Santa. A semana que Jesus caminhou em Jerusalém para chegar até a cruz. Quem toma a cruz de Jesus e segue o caminho para a Páscoa tem uma responsabilidade. Tomar decisões que mudarão a sua história. Decisões que mudarão a sua caminhada. Decisões que mudarão a sua vida. A primeira decisão é receber Jesus, pois ele entrou em Jerusalém. Segunda decisão é mudança de atitude. Jesus ensinou o que significava o templo, para que eles não usassem o templo como uma forma de manobrar, vender coisas. A terceira atitude, na terça-feira, a decisão de aprender da palavra. E na quarta-feira, a decisão de confiar em Deus e ser fiel a Ele. Nós precisamos de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Não como Judas, que ao primeiro sinal de alerta vai simplesmente desviar do foco. E Jesus demonstrou isso em Jerusalém, indo para a cruz. Cada passo que ele dava, cada dia que ele vencia, estava chegando mais perto da sexta-feira. A sexta-feira você sabe o que aconteceu. Mas na quinta-feira que nós chamamos a Quinta-feira Santa, foi um momento que nós precisamos aprender, isso está em Mateus capítulo 26, versículo 17 a versículo 29, que foi o momento da última ceia. Jesus queria tomar uma ceia antes de ir para o Getsemane, antes de ser entregue. Jesus instituiu a ceia para nós lembrarmos do momento da ceia do Senhor. Sabe o que é interessante? A Páscoa simboliza o presente e o futuro. A ceia simboliza o passado, o que Jesus fez. E sabe qual é a quinta decisão que eu tenho que tomar na minha vida? É que eu preciso ter comunhão com Ele e com os meus irmãos em Cristo. Eu preciso tomar uma decisão de receber Jesus, ter uma mudança da minha vida, de eu aprender da palavra do Senhor
E da mesma forma eu preciso ser mais fiel e confiar nele, para que esse caminho da Páscoa seja um caminho de comunhão com o Senhor e com os meus irmãos. Hoje nós não podemos nos encontrar. Estamos na semana da Páscoa. E antes de celebrar a Páscoa, ele celebrou a ceia. E ele mostrou que ele estava instituindo um rito fantástico para todos nós que chegaríamos na Páscoa, lembrarmos do que o Senhor fez no caminho da Páscoa. Viver em comunhão é o que mais nós queremos nos dias atuais. Sabe o que Jesus fez no dia da Páscoa? Em João 13, versículo de 1 a 8, Jesus lavou os pés dos discípulos. Olha que fantástico que Jesus fez. Mostrou toda a sua humildade, toda a visão de comunhão em João 17. Uma decisão que precisamos tomar na nossa caminhada cristã, nesse caminho da Páscoa, no assumir a cruz de Cristo, é viver em comunhão com Ele e com os irmãos. Para de brigar. Para de viver com biquinho. Perdoe. Ame. Principalmente nessa semana, que é a semana da simbologia do amor pleno de Jesus. Essa semana, esse caminho da Páscoa, Jesus está mostrando na quinta-feira que Ele fez um momento tão sublime de fazer a ceia. Ali mostra que Ele sinaliza o traidor. Ali demonstra que o traidor vai vender Jesus. E depois da ceia, pela humildade de Jesus, por cingir, pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, saiu dali e foi para o Getsêmani, a pressa do azeite. E lá ele é entregue. Os discípulos fogem. Jesus está sozinho. Eu preciso gastar os meus dias, no sentido positivo, com os meus irmãos e com comunhão com Cristo. Esse caminho da Páscoa é dolorido. Esse caminho da Páscoa requer mudança. Tomar a cruz de Cristo não é fácil. Tomar a cruz de Cristo é a responsabilidade de viver no Evangelho e na confiança com Ele. Isso é tão fundamental. Isso foi na quinta-feira. Mas, quinta-feira, Jesus de madrugada é preso. A madrugada de sexta, a noite toda Jesus ficou preso. E Jesus, na sexta-feira, depois de todo o julgamento que ele passa, ele leva a cruz. Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 56. Sabe qual foi a sexta decisão de Jesus? Morrer pelo mundo. E para nós, morrer para o mundo. Jesus morreu por todos nós. E nós devemos matar o nosso eu e o mundo que está dentro de nós. Sexta-feira foi o dia que Jesus foi julgado pelos homens de forma cruel, açoitado, cuspido, escarnecido, maltratado, chicoteado, mas ele tinha uma coisa na sua mente, no seu coração, pois ele viveu horas dolorosas. E essas horas dolorosas foi para nos ensinar que nós devemos morrer para o mundo. Porque Jesus já morreu para o mundo, ou pelo mundo. Se nós devemos morrer para o mundo, essa é a decisão que nós devemos ter. Porque Jesus morreu pelo mundo. Por todos nós. E essa semana, esse caminho da Páscoa, que você chegue na sexta-feira e tenha um momento de oração, um momento de entrega, porque Jesus leva a cruz.
Esse é o estudo de sexta-feira. A cruz de Cristo e o simbolismo dela. Sexta-feira, Jesus sofre horas intensas de sofrimento até chegar o momento de morrer e ser sepultado. Mateus 27, versículos 57 a 66. Assim como fez Jesus no caminho para a cruz, devemos saber que vamos morrer para o mundo também. A cruz é dolorosa e a cada passo que eu dou, quando eu assumo a cruz de Cristo, mais pesada ela fica. Sabia? Quando eu assumo a cruz de Cristo, eu assumo o meu compromisso com Ele. Isso é dolorido, porque muitos irão nos abandonar, muitos irão apontar o dedo, muitos irão nos cobrar. Mas nós precisamos entender, eu morri para o mundo, porque o meu Salvador levou a cruz e morreu pelo mundo, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Por isso nós temos que ter a certeza que a sétima decisão que Jesus toma, morreu, foi sepultado, sexta-feira, sábado, Jesus está esperando para voltar e os discípulos estão esperando aquela promessa que Jesus deu lá nos ensinos, que ele iria voltar. E os discípulos estão esperando em Jerusalém, esperando o que aconteceria. Sabe que no sábado, da mesma forma quando o Senhor descansa no sétimo dia, eu creio que foi um descanso para os discípulos refletirem que viveram com Messias aproximadamente 3 anos e meio. Esse caminho da Páscoa que Jesus fez foi para trabalhar no coração deles uma semana, para mostrar para eles ainda que a ceia tinha sentido. Que a Páscoa é um caminho dolorido. A decisão de escolhas, a decisão de mudança, a decisão de transformar a nossa vida no significado do caminho da Páscoa, valia a pena. Porque Jesus iria morrer por todos nós. Ia nos dar a chance que Ele iria ressuscitar. Isso me leva a esperar um pouquinho e entender que essa decisão que eu tomo de esperar Jesus, no domingo as coisas acontecem. De domingo a domingo. Agora, terceiro dia da morte de Jesus, sepultamento, vão-se pessoas ao túmulo de Jesus, como por exemplo em Mateus 28, capítulo 1 ao capítulo 20, versículo 1 ao versículo 20. As mulheres que foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. Lá os soldados estavam. Mas Jesus no domingo ressuscitou. Sabe qual foi a 8ª decisão para mostrar para nós? E uma decisão que nós temos que tomar também? É que a ressurreição é a nova esperança para uma vida diferente. Uma salvação cuja aliança foi o sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro está sobre todos nós. E nós precisamos tomar essa decisão de viver para Jesus. Assumir a cruz, o caminho da Páscoa. Nós não recebemos ovo de Páscoa. Nós recebemos uma cruz para assumir responsabilidade no Evangelho e mudar as nossas vidas com o simbolismo da Páscoa verdadeira. Quando nós entendemos isso, nós temos a noção que no domingo, aos primeiros raios da luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre de Jesus, ressurreto, sai vivo e cheio de glória. Agora Jesus está vivo
e pronto para executar o propósito da salvação, porque ele já cumpriu o propósito lá na cruz. Nada mais o impediria a partir daquele momento. Ele venceu triunfante a morte para nos dar o caminho da Páscoa verdadeira, o caminho do cobrir do pecado pelo sangue precioso. E esse sangue era do Cordeiro que não possuía mancha, não possuía defeito, não era um cordeiro impuro, era um cordeiro puro para nos dar o caminho da Páscoa real. Tome a decisão de viver para Jesus. Você começa a olhar toda a semana de Jesus, começando a ele entrar em Jerusalém. E você entende que toma uma decisão do povo receber Jesus como Senhor. E ele termina mostrando para nós que a ressurreição é uma nova esperança desse Deus que você aceitou como Senhor e Salvador. Esse é o caminho da Páscoa. O caminho da Páscoa é a abnegação. O caminho da Páscoa é humilhação. O caminho da Páscoa é transformação. O caminho da Páscoa é decisão. E o caminho da Páscoa é viver uma caminhada assumindo a cruz com dedicação. Que em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, você possa tomar esse caminho da Páscoa. Esse caminho da Páscoa que Jesus nos ensina, ele já sofreu, ele já pagou e enviou um Consolador. Se você olhar em Mateus, você vai ver que depois que ele dá a ordem aos discípulos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ele sobe e depois ele envia o Consolador para nos dar a chance de cumprir a promessa de Deus, assumindo a cruz do Evangelho, assumindo a cruz com o Senhor. Por isso, em Mateus 10, 38, o mesmo versículo que nós começamos. Quem não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não assume o Evangelho com responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, não tomou a decisão certa. Mas quando você toma a decisão correta, você vai ter várias ações que vão mudar a sua vida. Quando você toma a decisão de mudança de atitude, quando você toma a mudança de receber Jesus e mudar a sua caminhada, de aprender da palavra de Deus e usufruir dela, quando você entende que você precisa confiar mais em Deus e ser mais fiel a Ele, e quando você toma a decisão de viver em comunhão com Ele e com os irmãos, você vai morrer para o mundo, porque Jesus já nos ensinou o que é morrer pelo mundo. Nós percebemos que esperar só em Deus é um dos momentos mais sublimes no momento que nós estamos vivendo. E a última decisão é uma nova esperança. Tudo isso vai passar. As coisas serão diferentes. Mas tome decisão que glorifica o nome de Jesus. Tome decisão que transforma a sua vida. Porque se você esperar em pessoas, as mesmas pessoas que vão dar tapinha nas suas costas, serão as mesmas pessoas que muitas vezes, não generalizando, mas muitas vezes, serão aquelas que irão crucificam depois. Pense que só Jesus cumpriu a semana da Páscoa, mostrando para todos nós o que é caminhar para a Páscoa. Ou seja, o que é caminhar para o alvo. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, seja impactado com a Semana Santa, pois é uma semana importantíssima para todos nós. Essa semana
não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Não tem nada a ver com imagem. Não tem nada a ver com bacalhau. Tem a ver com o sacrifício vicário de Jesus. E a Páscoa que nós devemos celebrar é uma Páscoa que faz toda a diferença. Tome essa cruz e siga Jesus. E você vai ver as bênçãos que Deus tem para você. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus traga a graça do nosso Senhor e Salvador sobre a sua vida, em nome de Jesus. Caminhe essa semana para a Páscoa, em nome do Senhor, para que você desfrute o domingo da ressurreição, da Páscoa do Senhor. Por isso eu convido você a estar comigo no domingo, no culto online, para nós celebrarmos a Páscoa e celebrarmos a ceia do Senhor. Prepara aí o cálice, prepara aí no seu lado o pão, o cálice que simboliza o sangue e o pão que simboliza o corpo de Jesus, para que possamos celebrar a Páscoa. O verdadeiro significado do amor do Senhor é a Páscoa de Jesus. Queria convidar você também, por favor, a nós orarmos por alguns irmãos que precisam das nossas intercessões. Pela saúde da Andréia e Sérgio Sato, eles precisam da nossa oração. Pela Yasmin Arata, conto com a sua oração também, por favor, pela Yasmin Arata. O José Roberto, cunhado da Reiko, ele não está bem de saúde, ele precisa da nossa intercessão. Peço também que você ore pela Tereza, a irmã da Rose, tá? A Tereza, o seu marido Rui, tá? E o Masaki, filho da Tereza e do Rui. Eles estão internados com Covid lá no Japão. Precisa da nossa intercessão e você ora daqui, Deus vai fazer a bênção lá, porque nós cremos que Deus faz milagre. Conto com a sua oração por essas vidas. Eu peço que você ore pela Mitori Kosaka, tá? Que ela pede oração por sua irmã Suiko, que está com Covid desde o dia 29/3 também. Seja orando, por favor. Ore pelo Katri, pois ele agradece as orações pela Kaoki, pois parou a diarreia dela, que nós possamos orar por ela também. A Mônica Errara agradece as orações por sua mamãe e pede que continue a oração, pois ela ainda não está 100%. A Dona Amélia, nós oramos na sexta-feira, mas nós contamos com a sua oração também, para nós pedirmos ao Senhor. A Sônia pede oração, pois está com uma forte alergia nos pés, tá? Que nós possamos orar pela Sônia também, pedindo que Deus venha com um milagre na vida dela. Que nós possamos orar por esses irmãos e irmãs, que o Senhor faça presente e faça o milagre da cura e da restauração. Que o Senhor cure esses que precisam da intervenção divina em nome do Senhor. Ore comigo agora, por favor, para que possamos interceder por esses irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti por esses irmãos que nós estamos pedindo agora, intercedendo, orando, clamando ao Senhor. Não importa se eles estão no leito do hospital, não importa se eles estão no lar, enfermos, não importa onde eles estão. O que importa é que o Senhor é o Deus do milagre. E tudo que o Senhor faz, o Senhor é perfeito. O Senhor é o maior médico de todos, Pai. O Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode ressuscitar. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Tira esses que estão com esse Covid e restaura a saúde deles em nome do Senhor. Traz de volta 100% a saúde. Não importa se estão desenganados pelo médico. Não importa se os médicos estão dando os quadros que são negativos. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor começa e termina a obra. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor que dá a primeira palavra e dá a última palavra. Então nós entregamos o seu altar a essas vidas e clamamos a Ti.
Tem misericórdia desses teus filhos. Tem misericórdia desses que estão, não importa se é com Covid, não importa que enfermidade é, nós sabemos que o Senhor faz. Porque para o Senhor tudo é fácil, porque o Senhor tem poder. E nós clamamos pela fé que o Senhor vai restaurar essas vidas e entregamos no teu altar. Principalmente essa semana, que é o caminho da Páscoa. Que essas pessoas possam ter diagnósticos diferentes. Porque o Senhor realizou um milagre. Porque o Senhor realizou cura. Nós agradecemos por esse momento. Que nós temos a oportunidade de interceder, de orar e engrandecer o seu nome. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque a tua palavra nos dá esperança. Do mesmo jeito que Jesus levou lá na cruz todo o nosso pecado, todas as enfermidades foi cravada na cruz. O Senhor pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Que o Senhor dê para todos nós esses milagres que nós esperamos. Nós pedimos e agradecemos por todos esses meus irmãos que estão comigo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Todo-Poderoso e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que esse caminho da Páscoa esteja sobre você. E que essa semana, que nós chamamos Semana Santa, seja uma semana de vitória para você. Seja uma semana de esperança para você. Que você desfrute a ceia do Senhor no domingo, que você aproveite a Páscoa de Cristo, porque a Páscoa de Cristo é sinônimo de vitória, sinônimo de bênção. Creia no fundo do seu coração que esse caminho que você está trilhando é um caminho da Páscoa de vitória, porque o Senhor já pagou o preço lá na cruz para nos dar a chance de estar um dia com Ele, em nome do Senhor. Deus abençoe, conto com você na sexta-feira, às 17 horas, nós teremos o estudo sobre a cruz de Cristo, porque é sexta-feira santa e é o dia que o Senhor foi crucificado. E que você compartilhe comigo nessa sexta-feira, às 17 horas. Da mesma forma, no domingo, às 9h30 da manhã, o culto da ceia, o culto de Páscoa, nós comemoraremos a ressurreição de Cristo, para que a igreja tenha esperança, que esse Covid não é a palavra final. Pelo contrário, esse Covid é a oportunidade de nós continuarmos servindo a Ele, assumindo a cruz e caminhando nessa trajetória da Páscoa, em nome do Senhor. Grande abraço a todos vocês. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no seu coração. Conto com você. Que Deus abençoe todos vocês. Que você leve a bênção de Deus para o seu lar. E que em nome de Jesus, eu estou à sua disposição. Se você precisar, manda aí um WhatsApp para mim. Se você precisar de oração, precisar compartilhar alguma coisa, estou à disposição. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, uma boa e maravilhosa semana de Páscoa. Em nome de Jesus. Até lá, até sexta-feira. Um grande abraço.